Olá pessoal, aqui professor Atanael mais uma vez, agora com a disciplina de redação e para falar de uma modalidade textual talvez não conhecida por todos vocês e que se chama resenha crítica. A resenha crítica é um texto do gênero, do tipo argumentativo e o seu gênero, ele se propõe aí a fazer uma análise com crítica, uma crítica construtiva, a respeito de um objeto cultural. Quando nós falamos de objeto cultural, nós estamos falando de uma obra literária, de um livro que tenha sido lançado recentemente, ou de um filme que tenha estreado no cinema, ou mesmo de de uma nova exposição que tenha chegado na cidade, uma peça teatral, né? E o resenhista ele se propõe então fazer uma análise dessa obra para trazer para o grande público aí uma maneira de divulgação disso, né? Para, de certo modo, permitir aí que essas pessoas assistam ou não a esses objetos culturais. Então o resenhista, quando ele escreve esse tipo de texto para uma revista especializada, ou para um jornal, ou para um site, ele se utiliza de uma estrutura adequada para atingir esse público, e é essa estrutura que nós vamos aprender a partir da aula de hoje. Então vamos lá? Vamos relembrar então o conceito sobre o qual eu falei no início desse vídeo, e que diz assim: a resenha crítica é um texto que, além de resumir o objeto, faz uma avaliação sobre ele, uma crítica, apontando, portanto, os aspectos positivos e também negativos. Trata-se, portanto, de um texto de informação e de opinião ao mesmo tempo, que pode ser também denominado de recensão crítica. O objetivo da resenha ou recensão crítica é divulgar objetos de consumo cultural, livros, filmes, peças de teatro, etc. Por isso, a resenha é um texto de caráter efêmero, pois envelhece rapidamente, muito mais que outros textos de natureza opinativa. Por efêmero, e por dizermos que uma resenha ela envelhece cedo, queremos dizer que ela se propõe a analisar, a criticar algo que está em alta naquele momento, como nós falamos. A estreia de uma telenovela, o lançamento de um livro que está nas prateleiras das livrarias naquele momento, nas vitrines, ou mesmo uma peça teatral que naquele momento tenha estreado na sua cidade ou nos grandes centros, no eixo Rio-São Paulo, por exemplo, né? Então é algo momentâneo, porque ela se refere àquele momento de estreia, de lançamento. É claro, você vai produzir uma resenha porque você tem um objeto cultural aí que já foi consumido por você. No seu caso, se trata do livro que está no nosso catálogo escolar desse ano, que se chama O Fio das Miçangas, do autor moçambicano Mia Couto. Para produzir uma resenha é importante ler outras resenhas. Eu vou mandar para vocês, via AlunoNet, o exemplo de uma resenha que, se der tempo hoje, eu lerei ainda neste vídeo. Todavia, é importante que você leia outras resenhas para que você possa produzir a sua. Ao ler uma resenha, fique de olho nesses aspectos que vou mostrar para vocês agora. Identifique o tema tratado pelo autor. Destaque as partes mais importantes. Qual a posição do autor sobre esse tema? Qual a sua posição sobre o assunto tratado? Pode ser
que ao procurar outras resenhas, como modelo de apreciação e como possibilidade de inspiração, você encontre aí uma resenha do livro O Fio das Miçangas. Não se deixe levar por ela. Dê a sua face de opinião. Em linhas gerais, a sua resenha deve ser estruturada da seguinte maneira: deve ter um título, deve ter as referências, as suas referências, os dados do autor do seu livro, por exemplo, o resumo do livro e a sua avaliação crítica a respeito do que você vai tratar naquela resenha. Então, como começar uma resenha? Cita a obra que será resenhada. Escreva um parágrafo sobre o conteúdo da obra e atraia o seu leitor. Aqui nós temos o exemplo de um primeiro parágrafo de uma resenha. Trata-se do livro Língua e Liberdade por uma nova concepção da língua materna e seu ensino. LEPM, 1995, 112 páginas. LEPM é o nome da editora. Do gramático Celso Pedro Luft, traz um conjunto de ideias que subvertem a ordem estabelecida no ensino da língua materna por combater veementemente o ensino da gramática em sala de aula. Um outro exemplo é esse daqui: Receitas para manter o coração em forma. Entre os que se preocupam com o controle de peso e buscam uma alimentação saudável, são poucos os que ainda associam estes ideais a uma vida de privações e a uma dieta insossa. Os adeptos da alimentação de baixos teores não sabem que substituições de ingredientes tradicionais por similares light garantem o corte de calorias, açúcar e gordura, com a preservação, em muitos casos, total do sabor. Comprar tudo pronto no supermercado ou em lojas especializadas é barbada. Nós temos aí 2 exemplos de introdução, mas você não precisa se deixar levar por elas. Crie a sua maneira de construir uma resenha, uma vez que ela é um texto de caráter muito pessoal. O que você deve ter cuidado e deve ter em mente é o seguinte: a posição do resenhista deve estar presente em todo o texto. O tom da crítica poderá ser moderado, respeitoso ou agressivo. É claro que você, enquanto estudante e que está em processo de formação e começando o seu contato de uma maneira mais íntima agora com a literatura, fará uma crítica de maneira respeitosa. Para fazer uma crítica de maneira respeitosa, é importante, primeiramente, conhecer aprofundado quem é a pessoa que vos escreve. No caso de vocês, o autor Mia Couto. Qual é a sua história? Fale um pouco da sua biografia, entenda um pouco da sua biografia antes de criticar a sua obra. É muito mais fácil você entender do que trata o autor quando você conhece a sua vida, a sua história e outros textos que ele tenha produzido ao longo da sua carreira enquanto escritor. No entanto, é importante lembrar que o resenhista crítico mostra as falhas presentes na obra, informações desencontradas e, quando merecido, ele até dá elogios ponderados, sem rasgar a seda. Apesar de sua análise técnica equilibrada, o resenhista não possui o direito de deturpar o conteúdo do livro e o pensamento do autor da obra, principalmente quando se trata de uma obra de arte, uma obra literária, como no caso do livro de contos O Fio das Miçangas. Uma dica: é possível encontrar resenhas escritas em primeira pessoa, mas para que a sua crítica tenha uma validade e para que sua crítica ela ganhe um respeito maior e você fale em nome de uma comunidade escolar, que você faça o seu texto em terceira pessoa.
É claro, um resenhista, ele não vai dar conta de analisar todo o objeto cultural a que ele se propõe. Então ele se apega a alguns detalhes. No caso de um livro de contos, como é o caso de O Fio das Miçangas, ou de um livro de crônica, por exemplo, o resenhista pode se apegar a um determinado tema, um, dois ou três temas, que são recorrentes em alguns contos ou crônicas que estão dispostas na obra. Pode, inclusive, se apegar a alguns aspectos do cenário, ou pode se apegar a algum tipo de personagem que lhe tenha chamado a atenção, ou mesmo sobre os mais diferentes aspectos que pode lhe chamar a atenção dentro de uma obra. Fique atento em relação a isso. Eu enviei para vocês, lá no AlunoNet, um exemplo de uma resenha de um livro de contos, justamente para ajudar vocês a produzirem a sua resenha. Trata-se da resenha do livro Os Contos de Beedle, o Bardo. Enviei também um roteiro para ajudar você a produzir a sua resenha com mais segurança. Isso não impede de você procurar outras resenhas e outros roteiros, mas esses dois materiais que lá estão no AlunoNet com certeza ajudarão vocês a produzirem um bom trabalho. No caso da resenha, que será feita como trabalho, como pré-requisito para a disciplina de literatura, vocês podem fazer ela em dupla. Eu enviarei para vocês um modelo de folha de rosto, que será a capa do trabalho de vocês. No mais, produzam a sua resenha segundo as diretrizes que são enviadas a partir desses dois documentos que eu falei. O roteiro e a resenha do livro de contos que está ali como parâmetro para vocês. Nos encontramos nas aulas de redação, de literatura, para falarmos ainda um pouco mais sobre resenha crítica e tirar as suas dúvidas para esse trabalho. Um abraço a vocês e até a próxima aula.